Não se esqueça de dar o like. Eu sou o babaca por cancelar nosso casamento depois que minha cunhada raspou minha barba? Minha noiva, 25, que chamaremos de Lexi, e eu, 28, somos um casal feliz há 6 anos e noivos há 1, ou pelo menos eu pensava assim. Para contextualizar, a irmã da minha noiva, 32, que chamaremos de Sally, sempre foi hostil comigo e raramente falava comigo, e quando fazia, era porque os pais dela estavam por perto. Sally é o pilar de Lexi, pois a apoiou durante um momento difícil na faculdade, e desde então Lexi contou tudo a Sally. Já tivemos problemas com isso no passado, porque ela contava a Sally coisas pessoais sobre minha infância que eu só havia contado a algumas pessoas. Isso nos levou a ficar 3 meses sem nos falar durante a pandemia, quando ela só saía do nosso quarto para comer e ir ao banheiro, e recentemente não tivemos uma discussão por mais de 1 ano, até 3 noites atrás, quando ela mencionou que gostaria que eu raspasse minha barba. Para contextualizar, tenho uma barba muito espessa que venho cultivando há 8 anos e pela qual tenho muito orgulho. Então, é claro, eu disse a Lexi que não ia raspá-la, ao que ela saiu furiosa para a cozinha e jogou com força sua taça de vinho na pia, quebrando-a, e um prato também no processo. Eu imediatamente me levantei e perguntei o que diabos ela estava fazendo, e ela girou, gritando que eu sou um idiota egoísta porque não raspava a barba, e correu para o nosso quarto, batendo a porta. Acabei dormindo no sofá e acordei por volta das 4 horas com Sally segurando uma navalha tentando raspar minha barba, então a empurrei para longe. Lexi então correu para verificar Sally enquanto eu olhava para o grande pedaço que Sally havia tirado da minha barba. Depois, subi as escadas, arrumei uma mala enquanto Lexi gritava comigo por machucar Sally. Eu disse a ela para se ferrar e que o casamento estava cancelado, saí de casa e dirigi 1 hora até a casa dos meus pais, onde tenho ficado desde o incidente. Hoje de manhã, recebi uma mensagem de Sally dizendo que eu era egoísta por não raspar minha barba, porque quando eu faço sexo oral em Lexi, parece estranho. Não respondi a ela. Minha família acha que devo terminar o relacionamento, mas a família dela disse que eu deveria simplesmente raspar tudo e seguir em frente. Então, o que devo fazer? Cara, você precisa reler o que escreveu. Sua noiva está desequilibrada e a irmã dela é uma vadia. Ficando tão brava por causa de uma barba que quebrou um prato e um copo. Ela e a irmã decidindo que seus limites são irrelevantes. Até mesmo o fato de que ela não consegue guardar para si nada do que você diz a ela. Este não é alguém com quem você gostaria de passar a vida. A melhor coisa que você pode fazer agora é aparar a barba para uniformizá-la e deixá-la crescer novamente. Pode servir como um lembrete deste incidente. Edição. Agora, até o momento em que escrevo, recebi mais de 99 mensagens e chamadas de Lexi dizendo coisas como: não vá embora, vamos fazer sexo mais uma vez, estou grávida. Ela está tentando me prender com um bebê, eu acho. Sally então me enviou uma mensagem dizendo que Lexi está no hospital sendo tratada após uma tentativa de suicídio. Eu não acredito nem um pouco, bloqueei o número de Sally agora. Edição. Chamei a polícia e mostrei evidências das mensagens suicidas dela, então ela provavelmente será internada em uma instituição. Edição. A tia de Lexi, que é a única pessoa do lado dela que concorda comigo, acabou de me ligar para dizer que Lexi foi internada em uma unidade psiquiátrica por 2 semanas. Fiz um boletim de ocorrência contra a Sally por agressão, e estou no processo de cancelar o local do casamento. Edição. Estou de volta em casa, contratei um serralheiro para trocar as fechaduras apenas por precaução. O local do casamento não pode ser reembolsado, mas seria pago pelos pais dela de qualquer maneira, então não me importo. Também entrei em contato com meus advogados. A atualização. Oi, só queria aparecer e dar uma atualização para vocês. Gostaria de fazer um resumo breve das coisas desde o evento mencionado. Lexi e eu nos separamos, esperadamente. Minha linda e brilhante mãe adotiva faleceu em novembro. Mudei-me para o Reino Unido, especificamente para Sheffield. Comprei meu lindo cachorro chamado Bailey. Rasurei minha barba e deixei crescer o melhor bigode Movember do mundo, já que é tudo por uma ótima causa. Obrigado a todos pelo apoio muito necessário. Eu fiz com que elas nunca consigam um emprego na área que escolheram. Então, eu fui implacavelmente intimidada na escola por um grupo de 3 meninas. Isso durou mais de uma década. Elas fizeram de tudo para tornar minha vida miserável, e eu até faltava à escola semanalmente porque tinha tanto medo delas. Já se passaram 3 anos desde então, e recentemente vi que 2 delas conseguiram diplomas universitários. A outra não é importante. Vamos chamá-las de Kate e Becky. Estou tentando superar o que elas fizeram, estou em terapia e tomando alguns medicamentos para ansiedade e depressão. Então,
Quando vi que elas tinham obtido diplomas, tentei ignorar, mas os diplomas que elas conseguiram me irritaram e preocuparam. Kate obteve um diploma em cuidado animal, e Becky obteve um diploma para ser enfermeira de saúde mental. Eu pensei que fosse apenas uma piada, mas estava errada. Eu não sabia o que estava fazendo a princípio, mas uma vez que comecei, não consegui parar. Escrevi um longo status no Facebook sobre o que suportei nas mãos delas. Pontos principais. Meu telefone foi jogado na pia da escola. Elas chutavam meus tornozelos nas aulas de educação física. Comentavam sobre meu peso, óculos, dentes tortos e vida doméstica. Criaram uma categoria no baile de formatura para mais propensa a acabar com a própria vida, e eu era a única candidata. Coincidentemente foi retirado antes que os professores vissem. Escondiam minhas roupas esportivas e as substituíam por outras que eram pequenas demais. Me trancavam no armário da academia até depois do almoço, quando outra turma vinha usar. Sem prova, mas eu sabia que eram elas. Me seguiam até em casa e tentavam me empurrar para a rua. Esfaqueavam meus braços com canetas e lápis durante as aulas. Esses são apenas alguns que mencionei no meu post. Há muitos mais e alguns muito piores. Marquei-as no post e mencionei seus nomes várias vezes e fixei-o no topo da minha página. Muitas pessoas estão dizendo que estou sendo mesquinha, e eu sei que estou, mas não me importo. Houve uma discussão nos comentários entre nós e muitas outras pessoas de todos os lados, mas logo parou. Não removi o post. Do nada, Beck me mandou uma mensagem particular pedindo desculpas pelo que me fez passar e, ao mesmo tempo, culpando a juventude e a imaturidade. Ela pediu para eu tirar o post e disse que cresceu como pessoa desde então. Apenas 3 anos depois da categoria no baile. Eu estava pensando em tirar o post, mas nem mesmo um dia depois descobri suas verdadeiras intenções. Em meu país, um empregador em potencial pode olhar as redes sociais de alguém como uma referência de caráter. Uma pessoa desconhecida me enviou um e-mail perguntando se poderia manter capturas de tela do meu post e dos comentários arquivados. Eu concordei. Enquanto meu post estiver no ar, nenhuma delas provavelmente conseguirá emprego em suas áreas, e estou feliz com isso. Você está errada, porque agora você está intimidando elas. Agora tenho 65 anos. Mas, do 6º ano até o ensino médio e no trabalho, fui terrivelmente intimidada. Isso teve um impacto profundo na minha vida, nas minhas emoções e na minha saúde mental. Muitas vezes eu queria expor eles. Tenho membros da família que se projetam como santos e eu também quero expô-los. A razão pela qual não faço isso é porque fazê-lo refletirá mais sobre mim do que sobre eles. Outra razão é porque as pessoas mudam. As pessoas que te intimidaram podem não se lembrar realmente do que fizeram e podem ter se tornado boas pessoas desde então. Eu sei que nem sempre fui perfeita ou gentil, e odiaria ser apedrejada em público por isso. Claro, o que essas garotas fizeram foi horrível. Eu vivo as consequências do que foi feito a mim, sofrendo por causa disso. Mas, escolhi aprender com isso e, esperançosamente, me tornar uma pessoa melhor por causa disso. Sofri muito, mas agora reconheço o sofrimento nos outros. Aprender isso me ajudou a passar por 24 anos de cuidados parentais 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, na minha opinião, o que você está fazendo agora é uma forma de intimidação, e você é a pessoa que não pode aprender e seguir em frente. Se mover adiante não significa esquecer. Você não amadureceu. Eu não fui permitida amadurecer. Bom para você. Aos 65 anos, você conseguiu construir uma vida para si mesma, mas você não tem o direito de ditar o que é ou não uma pessoa boa nesta situação. Caso você não tenha percebido, este não é um subreddit para perguntar se estou errada, porque eu sei que não estou. Estou firme na crença de que estou fazendo um favor ao mundo. Imagine, durante décadas de cuidado parental, descobrir que a enfermeira deles havia empurrado alguém no meio da rua esperando que fosse atropelado. Imagine descobrir que eles trancaram alguém com claustrofobia em um pequeno armário escuro por horas a fio e não voltaram para buscá-lo. Muitas das ofensas poderiam ter resultado em acusações criminais. Mas naquela época, eu estava tão abatida que mostrei misericórdia. Eu não queria arruinar a vida delas, mas agora... Não. Elas escolheram campos que vão diretamente contra tudo o que sei sobre elas, então por que não expressar minha preocupação e minha experiência? Claramente, você não ganhou sabedoria com a idade, apenas uma ideia distorcida de autojustiça. Não finja conhecê-las nunca. Suas atitudes de pode ser, e qualquer coisa é possível, são o motivo pelo qual pessoas horríveis levam vidas sem medo de consequências. Vítimas de agressão e abuso, publicamente e domesticamente, não deveriam alertar aqueles com quem seus agressores entram em contato? Vergonha de você.
Atualização. Então, passou um tempo desde que fiz meu último post e recebi muito apoio. Gostaria de agradecer a todos que puderam demonstrar simpatia por mim e até mesmo aqueles que me desafiaram respeitosamente. Primeiro, gostaria de esclarecer algumas coisas. Sim, parte de mim quer fazê-las passar pela dor que passei e está aproveitando a experiência, mas foram os caminhos escolhidos por elas que me fizeram fazer o post. Beck não deve ser responsável pela saúde mental de outra pessoa. Eu temo por quem quer que ela esteja encarregada. Kate também. Não consegui sair de casa por causa delas, e meus animais de estimação são meu único consolo. Odiaria vê-los sob os cuidados delas. Não estou tentando torná-las desempregadas para sempre, apenas não nesses empregos. A outra garota é cabeleireira, e eu não a mencionei para ninguém. Não tenho elas nas redes sociais, mas um amigo meu compartilhou o post de Kate, então vi no meu feed. Isso me levou a uma busca. Estou ciente de que ainda tenho muito a consertar dentro de mim. Não sou uma pessoa perfeita, e sei que a raiva que sinto precisa ser superada, mas ainda não cheguei lá. As pessoas me dizem para seguir em frente e perdoar, mas ainda não estou pronta para seguir em frente, e não quero perdoá-las. O perdão é sempre o fardo da vítima quando os perpetradores não enfrentam consequências. Elas podem querer me esquecer, mas as cicatrizes que tenho não vão desaparecer. Talvez eu as esqueça um dia. Mas não tão cedo. Também gostaria de pedir desculpas a quem leu meus comentários. Fui bastante pessoal em alguns, e as lembranças surgiram repentinamente em minha mente. Eu estava respondendo de um lugar de dor, e peço desculpas. No entanto, para aqueles que dizem que Beck poderia ter sido sincera em seu pedido de desculpas, gostaria de apontar que vocês não conhecem essas garotas. Eu as conhecia muito bem por mais de uma década de nossas vidas, então sei quando estão mentindo. Elas fizeram isso comigo e com nossos professores o suficiente para eu aprender. Agora, para a atualização. Entrei em contato com minha antiga escola para ter acesso aos meus arquivos escolares e tenho conversado com os novos administradores da escola, e depois de algum tempo eles encontraram meus arquivos. Eu estava preocupada que elas não fossem nomeadas, mas foram. Algumas delas tiveram que ser porque poderiam ter se tornado acusações policiais se minha mãe optasse. As ocorrências posteriores foram menos nomeadas porque se presumia quem havia feito. Eu só quero esses arquivos no caso de elas contestarem minhas alegações. Também fiz o que muitos comentários gentis sugeriram e salvei as mensagens de Beck para mim admitindo o que ela fez. Fui contatada novamente por uma instituição privada pedindo para manter as evidências, e o pai de Beck entrou em contato comigo. Eu não conseguia ler sua mensagem por medo, mas quando li, me senti um pouco culpada. Ele disse que Beck estava em pânico e tinha olhado o post. Ele não sabia da extensão do que aconteceu e me pediu desculpas por não tê-la impedido. Eu sabia que ele estava sendo sincero porque não me pediu para tirar o post e aceitou isso. Ele era um homem decente, e não quero que ele seja envergonhado por isso em nossa comunidade. Relatei tudo ao meu terapeuta, que ficou muito animado, mas ofereceu cautela, como eu imaginava que faria. Cada pessoa é diferente, e, pela primeira vez, estou me sentindo um pouco melhor. Ele adverte para usar isso como uma ferramenta e não uma muleta. Mas falar publicamente é um avanço. Eu decidi manter o post porque não gosto da ideia delas cuidando de criaturas vulneráveis. Eu tornei público e vou manter seus nomes para serem encontrados em uma busca no Google. Também vou enviar impressões para nossos hospitais locais e abrigos. Se, no futuro, eu perceber que elas mudaram genuinamente e entrarem em contato com um pedido de desculpa sincero, eu gosto de acreditar que eu seria movida a retirá-lo. Isso depende de quanto progresso eu faço na terapia e de quão arrependidas elas se tornam. Essas pessoas, pelo menos por enquanto, não podem ser confiáveis ao redor daqueles na área e estou fazendo o meu melhor para ajudar outros a não viverem minha vida. Alguns dirão que estou sendo egoísta, mesquinha, dura e, como um comentário disse, uma perdedora. Mas essas pessoas não são eu e não passaram pelo que eu passei. Elas nunca entenderão a dor que suportei e o medo que tenho por suas responsabilidades. Aqueles que estão dizendo que elas poderiam ter mudado não percebem a situação. Você pode pensar que uma onça pode mudar suas manchas, mas ela sempre será uma onça. Não se pode confiar nela perto de presas, assim como essas pessoas não podem ser confiáveis perto de pessoas e animais vulneráveis. Obrigada a todos pelo apoio. Fala pessoal, tô passando rápido para avisar que eu abri a loja do canal. Então se você curte meu trampo e quiser me ajudar a manter e crescer cada vez mais esse projeto, tem vários produtos para você escolher. Tem camiseta masculina e feminina, regata, pôster e caneca.
É só acessar o primeiro link da descrição ou colocar lojadorobô.com. Eu sou o babaca por anunciar que meu pai não vai pagar minha faculdade? Minha tia e meu tio estão pagando pela faculdade dos meus primos. Meu pai tinha um fundo para minha faculdade, mas ele tinha estipulações, como não querer nada abaixo de um B nas notas, aprovar antecipadamente qualquer disciplina que eu faça, reuniões semanais para discutir as notas e várias outras coisas. Isso seria bom se você tivesse um pai normal. O meu não é, e meu pai tem um temperamento difícil, e passei da 6ª à 12ª série estressado com as notas, sendo gritado ou castigado por coisas que às vezes nem eram minha culpa, como um professor não atualizando as notas online e uma tarefa sendo marcada como ausente por causa disso. E ele fazia buscas aleatórias na minha mochila e no meu armário sem motivo além de garantir que eu não estou escondendo nada. Decidi pagar a faculdade por conta própria porque, em primeiro lugar, não queria mais ficar estressado sendo gritado, e, em segundo lugar, não queria ficar constantemente preocupado que ele desaprovaria uma disciplina ou uma nota e decidiria não pagar. O que eu poderia totalmente vê-lo fazendo. Eu prefiro estar endividado do que controlado por mais 4 anos. Acabei de terminar meu primeiro ano. Bem, minha família se reuniu no dia 4 e bom, às vezes eles são intrometidos. Estavam falando sobre a escola do meu primo. E meu tio olhou para o meu pai e disse: "Bem, quanto está custando a escola do meu nome para você?" Eu disse: "Por que você está perguntando a ele? Sou eu quem está pagando." Mais tarde, meu pai ficou chateado e disse que foi desrespeitoso dizer isso e que o envergonhei. Eu não fiz para envergonhá-lo, só estava sendo honesto. Ele nem sabe quanto é a mensalidade, então era a pessoa errada para perguntar. Sou o babaca? Não é o babaca. E daí se ele estava envergonhado? As emoções dele não são suas para controlar. Você disse a verdade. Além disso, seu pai parece ridículo e meio assustador. Talvez pouco contato seja o caminho a seguir. Estou errada em fazer meu filho fazer um teste de paternidade? Todos os nomes foram alterados. Esta situação está um caos, e eu apreciaria opiniões de pessoas imparciais. Eu, 39, tenho 2 filhos, um menino de 17 anos e uma menina de 10 anos. Quando eu tinha 21 anos, tive um caso de uma noite que resultou no nascimento do meu filho Austin, cujo pai não quis nada com a criança. Quando meu filho tinha 3 anos, conheci meu marido Mark, 38. Meu filho adora meu marido e o chama de pai. Austin conheceu sua namorada atual através do melhor amigo de Mark, Alan, que é pai dela. Macy e Austin têm sido próximos desde pequenos, e todos ficamos empolgados quando descobrimos que eles estavam namorando. Depois de descobrirmos, Mark e eu conversamos com Austin e explicamos que estávamos felizes por ele, mas precisávamos que ele entendesse a importância do sexo seguro, quer estivesse acontecendo ou não. Ele ficou incomodado, mas disse que entendia, e deixamos por isso mesmo. Para contextualizar, meu filho é o que os outros descreveriam como tímido e de fala mansa, ele é realmente sensível e leva a sério comentários ou ações rudes. Pensávamos que estava tudo bem com ele até que ele chegou em casa chorando. Eventualmente, ele nos contou que Macy o havia traído. Fiquei irritada e instiguei meu filho a terminar, mas meu marido nos acalmou e pediu para falar com Austin em particular. Basicamente, ele perguntou a Austin o que ele queria fazer e se queria que parássemos de ver Macy e o pai dela. Austin disse que não queria isso e queria resolver as coisas com Macy. Fiquei chateada, mas não disse nada. Desde então, odeio vê-la por perto. Tudo o que penso quando a vejo é meu filho angustiado e chorando. Eu me comporto de maneira cordial ao redor dela, mas não gosto dela. Por volta de fevereiro, Austin chegou em casa parecendo bastante chateado, então sentei com ele e perguntei o que estava acontecendo. Não esperava ouvir o que ele me disse: Macy está grávida. Fiquei furiosa e disse a ele que esperava mais dele. Também disse que antes de qualquer coisa, ele precisava fazer um teste de paternidade. Ele ficou irritado por eu ter sugerido que ela o traiu novamente, mas eu não gostei de como ela estava de repente grávida. Quando Mark chegou do trabalho, eu atualizei e ele ficou igualmente chateado, todos nós nos sentamos e discutimos isso. Austin explicou que eu exigi que fosse feito um teste de paternidade, e Mark não ficou feliz em ouvir isso. Expliquei que ela já havia traído antes, ela poderia ter traído novamente. Isso levou a uma grande discussão antes de todos nos acalmarmos, perguntei se os pais dela sabiam. Aparentemente, não sabiam, ele disse que ela concordou em contar a eles naquela noite.
E, com certeza, cerca de 1 hora depois, Mark recebe uma ligação irritada de Alan exigindo que meu filho se case com a filha dele. E se Austin se recusar, ele exige que ele pague pensão alimentícia e fique longe da vida dessa criança. É claro que todos nós estávamos com raiva e exaustos, então eu disse que nada aconteceria até que um teste de paternidade fosse feito e eu não aceitaria a palavra de uma garota que traiu. Ele explodiu contra nós e houve silêncio total após a ligação. Marcy foi informada de que não poderia mais ver Austin, e ele descontou em mim. Algumas semanas atrás, Alan entrou em contato conosco e concordou em fazer um teste de paternidade. Perguntei por que a mudança repentina, mas ele me ignorou, disse que marcou a consulta para 5 de maio. Austin foi com Mark, ele disse que não queria estar perto de mim. Doeu, e não vou mentir, me fez chorar quando ele disse isso. Os resultados finalmente saíram há algumas noites, e ele não é o pai, ele estava arrasado. Em vez de pedir desculpas, ele gritou que isso era culpa minha e que ele nunca teria sabido, ele não disse muito para mim desde então. Talvez eu estivesse errada em fazê-lo fazer um teste de paternidade, mas eu só estava cuidando do meu filho. O que há de errado com seu marido? Eu não me importo se esse cara é amigo do seu marido, seu filho está sempre em primeiro lugar. Honestamente, ele está estabelecendo um péssimo modelo masculino ao sugerir que seu filho fique com uma mulher que o trai e também não faça um teste de paternidade. Graças a Deus você parece ser a única que cuida do seu filho. Atualização. Olá a todos, recebi algumas solicitações por uma atualização, então aqui está. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos pelas opiniões. Eu estava questionando se fiz a coisa certa desde que descobri que ele não era o pai e pensei que fui muito dura com a situação. Todos nós passamos por terapia, em grupo e individual. Meu filho começou a se aproximar e se desculpou pelos gritos e pelas escolhas ruins, ele chama assim, não eu, que fez. Seu terapeuta o incentivou a explicar seu processo de pensamento sobre toda a situação, e essencialmente, ele achava que ela era a tal. Ela era sua segunda namorada e ele achava que tinha um vínculo forte até que um de seus amigos lhe mostrou uma foto dela beijando outro cara, tornou-se uma grande briga e só piorou quando ele descobriu que tinham dormido juntos. Eu mesmo já fui traída, e fiquei irritada ao saber que Austin teve que experimentar isso. Ele disse que não ficou feliz com toda a situação e está se sentindo culpado por descontar em mim. Nos abraçamos e tomamos sorvete depois. Nosso pequeno ritual depois de discutirmos. Austin também terminou com Marcy depois de descobrir. Claro que ela me culpa por toda a situação, mas ela é velha o suficiente para saber que suas ações têm consequências, ela não tem lidado bem com isso. Aparentemente, ela tem descontado em todos e tentou atirar ovos em nossa casa. Austin tem estado quieto, mas consigo perceber que ele está começando a aceitar o que está acontecendo e tem passado mais tempo com os amigos. Tenho dado a ele seu espaço e acho que isso ajudou a longo prazo. Agora, em relação a Mark, muitas pessoas fizeram muitas suposições sobre ele e alguns até sugeriram que ele é o pai, mas isso está longe da verdade. Ele conhece essa garota desde que ela nasceu e achava que ela era melhor que isso. Ele não estava tentando salvar sua amizade com Alan, ele estava permitindo que nosso filho quase adulto tomasse suas próprias decisões e lidasse com as consequências dessas escolhas. Marcy também deu à luz recentemente, e sabemos quem é o pai. Infelizmente, o pai era o melhor amigo de Austin, Chris. Ele achou uma boa ideia contar a Austin enquanto estavam pendurados aqui. Eu não estava na sala quando ele foi informado, mas estava lá quando Austin começou a bater em Chris repetidamente. Eu estava fora montando decorações de Halloween no quintal da frente quando ouvi um estrondo e alguns gritos, então corri pela porta da frente para encontrar Austin socando Chris repetidamente. Mark também ouviu a confusão e veio para tirar Austin de cima de Chris. Chris se desculpou e foi embora, só foi quando ele dirigiu para longe que Austin desabou chorando. Todos nós saímos para jantar naquela noite, e tentamos animá-lo, mas estou começando a perceber que ele precisa de espaço para isso e deixar que ele venha até mim quando estiver pronto. A terapia nos ajudou, mas sei que ele precisa de espaço para processar isso. Mais uma vez obrigada a todos e por favor cuidem de vocês. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias, deixe o like e se inscreva no canal. Confira esse vídeo e acesse nossa loja no primeiro link da descrição. Uma boa noite pessoal.